Você tem sido fiel ao seu propósito, independente das circunstâncias e das adversidades? Ou os problemas têm feito você desistir? Fique neste devocional porque eu tenho certeza que a dopamina de hoje é uma resposta de Deus para a sua vida. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Chegamos à sexta-feira e como você viveu essa semana? Você colocou em prática todas as lições práticas que você aprendeu aqui nas nossas dopaminas? Não tem mais desculpa, hein? Você que não conseguia fazer um devocional, pôr em prática a palavra do Senhor, agora você tem aqui. Além do devocional, você tem lição prática e ainda inspiração para o seu look. Olha, conquistadora, tá uma colher de chá isso aqui, hein? Então não deixe de fazer a sua parte. Inclusive, você que já chegou aqui, comenta, deixa nos comentários que você já está conectado aqui. Lembra da nossa missão aqui? Ouvir, pensar e agir? Do OPA? Então já comenta ele aqui e compartilha com suas amigas esse vídeo. Vamos chamar um monte de conquistadoras, vamos chamar as nossas amigas para estarem aqui conosco e aprendendo também da palavra do Senhor. E aproveite também, conquistadora, para inspirar pessoas. Tira uma foto do seu ambiente de devocional, posta nas suas redes sociais, me marca também, eu vou amar repostar, assim a gente pode inspirar outras mulheres a viverem o mesmo. Não tem sido tão precioso? Então faça isso, a sua inspiração pode ajudar outras mulheres. Eu sempre posto os meus devocionais lá nas minhas redes sociais, porque essa é uma forma também de inspirar as minhas conquistadoras. E olha, dá resultado, hein? Eu posso te garantir. E você que é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder a nossa programação. De segunda a sexta temos as nossas dopaminas aqui, às 7 horas da manhã. E amanhã é sábado, e sábado tem dia de ponto de acesso. Um ponto de acesso é o momento que a gente estuda a palavra do Senhor e nós vamos continuar o nosso estudo, aprendendo mais a palavra do Senhor junto com o Diego, que tem nos instruído e nos ajudado a compreender a palavra. Então, te espero amanhã às 10 horas, hein? Agora vamos mergulhar na palavra do Senhor? Vamos para a boa parte? Já está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia e nós vamos ler o que está escrito lá em Marcos capítulo 15. Essa passagem conquistadora, eu vou dizer para vocês que falou muito ao meu coração o versículo que nós vamos ler. E me chamou a atenção, porque normalmente a gente tem um hábito de ler a palavra de maneira muito macro, né? A gente lê ali a história, vê os pontos principais, mas a gente não tem a atenção aos detalhes que estão registrados na palavra. E como eu sempre falo, se você deseja compreender a palavra e não só entender, ter uma compreensão, ter de fato um discernimento, ter a revelação da palavra, você tem que aprender a prestar atenção nos detalhes das escrituras que o Senhor colocou aqui para nós. Cada versículo, cada detalhe colocado na palavra do Senhor é importante e faz a diferença. Em um versículo, como é o nosso caso de hoje, nós podemos aprender muitas lições. E esse versículo, ele me chamou muita atenção porque é algo que Deus falou de forma muito clara para mim quando eu fiz esse devocional. E o Senhor falou exatamente desta forma comigo. Da mesma forma que você viu essa fidelidade aqui, eu quero que você seja comigo e com o seu propósito. E hoje eu já quero te desafiar. Seja fiel ao que Deus colocou no seu coração. Eu não sei o que tem queimado o teu coração. Eu não sei o que você sente aí queimando, gritando dentro de você que você precisa fazer. Mas os desafios estão grandes. Os problemas tentam te parar. Mas hoje essa dopamina é para fazer você se despertar, a também se posicionar em não deixar o seu propósito morrer. Seja fiel ao que Deus te confiou. E nós vamos ver a partir deste texto que a fidelidade é algo que faz a diferença. E se faz a diferença, o Senhor faz questão de deixar registrado na palavra dele. E hoje eu quero te levar a refletir comigo sobre isso. Então você que abriu sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 15, nós vamos ler o verso 40, que diz assim: Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e a de José.
Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus, e muitas outras mulheres que também tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Bom, talvez você deve estar se perguntando, Stephanie, eu li o texto, mas não entendi nada. Quando a gente lê o texto isolado, realmente às vezes é difícil, né? Mas se a gente vê o contexto da história, nós vamos conseguir compreender. No verso 40, está dizendo que algumas mulheres estavam ali observando o quê? A crucificação de Jesus. Essas mulheres estavam aos pés da cruz. Elas estavam observando Jesus e estando ao lado de Jesus no seu momento mais difícil. E nós vemos aqui essas mulheres que não deixaram Jesus. A palavra ela não aponta que os discípulos estavam ali, mas a palavra aponta que essas mulheres, estavam aos pés de Jesus, estavam atentas, estavam ali, vendo o Mestre crucificado. No momento de grande dor, essas mulheres elas não abriram mão de ser fiéis a Jesus. É um versículo tão curto, é um versículo que parece que não traz nenhum sentido, não é mesmo? Mas esse versículo falou muito ao meu coração. Ao ler essa passagem, eu consegui me pôr na posição dessas mulheres. Aqui nós temos mulheres que se arriscaram suas próprias vidas para estar aos pés do Mestre que elas amavam. Elas não se importaram com o que estavam dizendo, com o que estavam pensando sobre elas. Elas só queriam estar aos pés do Mestre. Elas só queriam estar ali, observando e esperando para ver o que aconteceria com o Mestre. E foram essas mulheres que ajudaram a tirar Jesus da cruz e levá-lo ao túmulo. Essas mulheres ficaram até o último momento com Jesus. E se nós vamos um pouquinho mais à frente, agora no verso 47, diz assim: Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Elas foram com ele e colocaram no túmulo, estavam ali no momento em que Jesus estava sendo colocado no túmulo. Enquanto os outros não estavam mais perto, enquanto a multidão já tinha abandonado, já tinha desistido, já tinha ido lamentar a morte de Jesus, essas mulheres decidiram continuar ali, mesmo com Jesus morto. E aqui me chama muito a atenção, conquistadora, porque quando eu li essa passagem, o Senhor me fez pensar: você seria fiel até a morte? Olha como é forte essa pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você seria fiel até a morte ao que Deus colocou no seu coração? Você seria fiel até a morte à missão que Deus te deu? Você seria fiel até a morte a este Jesus? A este Jesus que agora tinha sido abandonado por todos? Você seria fiel? Se fosse você neste cenário, você seria uma dessas mulheres? Ou você também viraria as costas e iria embora? Hoje o Senhor te convida a essa reflexão, porque muitas vezes nós queremos que Ele confie em nós grandes coisas. Senhor, confia em mim, em seus projetos. Senhor, me usa. Senhor, ore, eis-me aqui. Mas na hora do vamos ver mesmo, quem é que fica? Quem é que vai estar aos pés de Jesus? Quem é que não vai deixá-lo? Será que hoje você pode afirmar em seu coração que você estaria também lá com Jesus na hora da morte? É muito forte isso, conquistadora, mas é uma realidade. Porque muitas vezes nós não temos sido fiéis até a morte. Nós temos desistido no primeiro momento. Quantas coisas você já desistiu? Quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando na multidão, eu fico pensando em todo o cenário, o contexto, os judeus ali rindo, zombando de Jesus, um cenário de tristeza para aqueles que seguiam Jesus, os discípulos dispersos. Pedro tinha, aqui negado Jesus. Já não estava mais aquele ambiente de alegria, onde Jesus passava, havia alegria, havia festa. Agora era um momento de luto, de dor.
Mas essas mulheres escolheram estar ali. Essas mulheres decidiram estar com o seu mestre, mesmo no mesmo mestre que estava ali na cruz, que muitos ali já tinham pensado, isso daí, foi tudo balela, não era verdade o que ele dizia. Ó lá, morreu, acabou. Mas essas mulheres continuaram ali. Isso me chama muito a atenção. Isso me fez refletir sobre a minha vida, sobre a maneira como eu exerço o meu propósito, sobre o quanto de fato eu estou sendo resiliente diante dos desafios. E quando eu estou desistindo, quando as circunstâncias são difíceis, eu me lembro dessa passagem, dessas mulheres que não desistiram de estar ao lado de Jesus. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Talvez hoje você está pensando em desistir, suas circunstâncias não são favoráveis. Talvez você esteja até questionando, mas Jesus, foi o Senhor mesmo que falou comigo? Jesus, é o Senhor mesmo que está me direcionando? Jesus, o Senhor realmente está ao meu lado? Jesus, o Senhor realmente existe? Porque existem pessoas que perguntam assim. Mas Jesus, ele não quer que você comece com suas dúvidas. Jesus quer que você acredite que ele é o seu mestre, mesmo que pareça que nada está fazendo sentido. Essas mulheres colocaram Jesus no coração dela com a fidelidade de estar ao lado dele em todas as circunstâncias. E não foi à toa que algumas dessas mulheres foram as primeiras a ver Jesus. Maria Madalena foi a primeira a encontrar-se com Jesus e a vê-lo ressuscitado, né? Ver ali com um corpo resplandecente. Foi a primeira a ter o contato com o Mestre, porque ela também foi uma das únicas a estar com ele no seu momento de morte. É muito profundo. E se você compreender o que Deus está falando com você hoje aqui, muitas coisas vão mudar na sua maneira de se posicionar. Você não vai mais querer desistir por qualquer coisa. Você não vai mais querer abandonar as circunstâncias porque o cenário não está favorável. Pelo contrário, você vai assumir um compromisso de fidelidade. Quais coisas você já abandonou? Está na hora de retomar. Está na hora de voltar a ser fiel ao que você abandonou. Está na hora de você assumir um compromisso de não deixar mais as circunstâncias, os problemas paralisarem o seu propósito. Está na hora de você, conquistadora, se posicionar. A multidão está rindo, a multidão está dizendo que não vai dar certo, a multidão está duvidando, mas quem você vai ser? A multidão que duvida ou as mulheres que estão aos pés de Jesus, independente das circunstâncias? Quem você decide ser? A pergunta que Deus nos faz hoje é essa: quem você seria nessa história? E quem você será neste posicionamento que você está recebendo hoje? Aquela que estará ao lado, independente das circunstâncias, ou aquela que vira as costas quando o cenário não está favorável? Eu quero te convidar agora a orar comigo. Se você entendeu que essa palavra, tão rápida, mas objetiva e direta ao seu coração, te fez pensar, te fez refletir que você precisa ser mais profunda na sua fidelidade, que as circunstâncias não podem te parar, eu quero te convidar agora a, nesta oração, confessar ao Senhor aquilo que você não tem sido fiel, a colocar diante dele as coisas que talvez você deixou, mas que você não quer mais deixar. O Senhor quer o seu compromisso de fidelidade. Então assuma isso agora através dessa oração junto comigo. Paizinho querido, eu clamo ao Senhor e te peço, Pai, que o Senhor venha trazer clareza ao nosso coração, sentido às nossas vidas e trazer também, Senhor, o senso de fidelidade à sua palavra, à sua instrução, ao seu propósito em nós. Senhor, muitas vezes as circunstâncias fazem a gente desistir, fazem a gente retroceder, fazem a gente ter medo. E quantas conquistadoras aqui, Senhor, não foram fiéis ao propósito pelo medo, pelas preocupações, pela angústia, mas hoje elas decidem ter fidelidade ao Senhor. Elas decidem ser fiéis ao propósito, elas decidem a não desistir mais aquilo que o Senhor chamou e as desafiou a estar firme
no propósito que o Senhor colocou ao coração. Eu não sei se esse propósito está relacionado ao trabalho, ao ministério, ao casamento, às circunstâncias da vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, que com essa palavra, a conquistadora que me ouve aqui vai aprender a se posicionar sem temer e sem duvidar que o Senhor é o Cristo que está ao lado delas. Que elas sejam fiéis, assim como nós vimos aqui no exemplo dessas mulheres que foram fiéis a Ti. Assim eu oro e glorifico a Ti em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te convidar a não só ficar na teoria desta palavra, mas a fazer algo de maneira prática. Então vamos juntas para a nossa lição prática do dia? Seja fiel ao seu propósito. Essa é a nossa lição prática do dia. Assim como aquelas mulheres foram fiéis a Jesus, não abandone o seu propósito. E para que você não se esqueça e até possa te ajudar nos dias difíceis, escreva isso em algum lugar. Isso vai te motivar a não desistir. Foi até o que eu fiz quando este devocional nasceu no meu coração. Isso foi em março de 2024. E as palavras que eu escrevi são as que eu estou colhendo e vivendo hoje. E eu quero compartilhá-las com você. Eu escrevi assim: que eu seja uma influenciadora e mentora que despertará uma geração de mulheres apaixonadas por Cristo, posicionadas na palavra e comprometidas com o propósito de conquistar os territórios que Deus nos libertou para conquistar. Essa é a visão e a missão da minha empresa e do meu ministério. E é exatamente isso que eu tenho vivido, ajudado mulheres a se posicionarem como verdadeiras conquistadoras. E como é lindo, conquistadora, escrever e ver aquilo que você escreveu acontecendo. Então faça o mesmo, escreva, faça essa lição prática do dia. E não se esqueça também de se preparar para o dia, né? Vai lá, se vista com sua melhor imagem, porque a sua roupa transmite o que você está carregando por dentro. E se você não tem ideia do que fazer hoje, leia a descrição do vídeo, eu deixei algumas orientações para você inspirado no meu look de hoje. Um grande beijo e não se esqueça, hein? Amanhã, às 10 horas da manhã, temos um compromisso marcado, o ponto de acesso. Um grande beijo e tchau!